Nós vamos então, procurando neste instante, elevar os nossos pensamentos e sentimentos. Vamos procurando sentir a presença amiga e amorosa do nosso mentor individual, nosso anjo da guarda, agradecendo este amigo e companheiro por todo o amparo e auxílio, e rogando a ele que uma vez mais possa nos inspirar, nos orientar, nos fortalecer, e que sejamos receptivos aos seus conselhos, às suas orientações. Nós vamos saudando carinhosamente ao mentor da Fraternidade Espírita, que nos acolhe, a esta casa bendita, que nos recebe carinhosamente. Nós vamos nos ligando ao mentor do trabalho de assistência espiritual, agradecendo também a este companheiro, a toda a sua equipe, que sempre nos auxilia em todos os momentos de tratamento. Vamos rogando a estes companheiros que possam continuar a nos auxiliar, que possamos estar receptivos a estes irmãos. Nós vamos saudando carinhosamente, nos elevando até Maria, nossa Mãe Santíssima. Vamos agradecendo a esta Mãe querida por todo o seu carinho, por todo o seu amor. E nós te pedimos, Senhora, que a luz azul do seu manto possa envolver a cada um de nós. Vamos sentindo o aconchego maternal desta Mãe querida e vamos rogando, Senhora, que possa abençoar-nos nesta manhã, possa abençoar os nossos lares, que possamos sempre nos lembrar do teu exemplo de simplicidade, de humildade e de disponibilidade para Jesus. Eleva-nos, Mãe querida, até o teu Filho amado e interceda por nós junto a Ele. E a Jesus nós vamos agradecendo, Mestre, o seu imenso amor por nós. Agradecemos o seu Evangelho bendito, agradecemos por tudo que nos dás a cada dia. E nós rogamos, Senhor Jesus, as tuas bênçãos nesta manhã. Rogamos que possa voltar o seu olhar misericordioso e bondoso para nós, que possa envolver-nos na sua luz, na sua paz e no seu amor. Que possa nos dar, Mestre, sabedoria, discernimento, para que possamos compreender os teus ensinamentos e nos esforçar para colocar em prática. Que possa também nos inspirar em todas as situações, para que possamos exercitar estes ensinamentos. Abençoe-nos, Senhor Jesus, e conduza-nos até Deus, nosso Pai Criador. Aqui nós vamos saudando carinhosamente com a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e novas faltas. Livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E assim, na presença de Deus, nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, de toda a espiritualidade que nos auxilia, nós agradecemos e rogamos o amparo, o auxílio, a proteção e a permissão para iniciarmos a nossa preleção desta manhã. Graças a Deus e que assim seja. Bom dia a todos. Que a paz e o imenso amor de Jesus continue nos envolvendo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema não julgar. Essa recomendação está em pelo menos duas passagens, né, do Evangelho de Jesus. A primeira delas no
no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos de 1 a 5, em que Jesus nos recomenda não julgar para não sermos julgados. E ele ainda diz que nós seremos julgados da mesma forma ou com a mesma medida em que nós julgarmos os outros. E ele chama a atenção de que muitas vezes, quando nós julgamos, é como se nós tivéssemos uma trave, um pedaço de madeira no nosso olho, e mesmo com essa trave que nos impede de enxergar perfeitamente, nós queremos tirar um pequeno cisco que está no olho do nosso irmão. E nessa passagem ele é, às vezes, um pouco duro, dizendo que quando nós fazemos isso, nós somos hipócritas, porque primeiro nós teríamos que tirar a trave do nosso olho para depois, então, tentar tirar o cisco do olho do nosso irmão. E tem uma outra passagem que é muito lembrada e que é muito bonita também, que trata dessa questão do julgamento, que está no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 3 a 11. E nessa passagem conta que os escribas e os fariseus, que eram uma espécie de sacerdotes da época de Jesus, eles trouxeram para Jesus uma mulher que tinha sido pega em adultério. E naquela época era comum apedrejar as mulheres adúlteras. E na verdade eles queriam testar a Jesus. E eles disseram a ele, então, jogaram a mulher no centro, fizeram um círculo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Qual que é a sua opinião? Eles queriam ver qual que seria a atitude de Jesus. Porque se Jesus falasse que ela deveria ser apedrejada, eles poderiam dizer que, na verdade, os ensinamentos que ele falava de amor, de bondade, não eram verdadeiros. Ele não praticava aquilo que ele ensinava. Mas, por outro lado, se ele dissesse para não apedrejá-la, eles poderiam acusá-lo de estar indo de encontro, ou seja, ele está sendo contrário aos ensinamentos de Moisés. Mas, na verdade, estes também não eram ensinamentos de Moisés. Estes foram ensinamentos que foram colocados ao longo da trajetória do povo hebreu. Dizem que, na verdade, foi um dos sacerdotes que teve surpreendeu também a sua esposa em adultério, em um determinado momento da história dos hebreus, e que a partir daí ele colocou essa prescrição. Então não fazia parte dos ensinamentos que Moisés tinha trazido. Era uma coisa que tinha sido acrescentada depois da vinda de Moisés. Mas então era um teste para Jesus. Ele deveria se posicionar. E Jesus, de uma forma muito serena, ele se ajoelha no chão e começa a escrever na areia. E eles continuavam insistindo. Mestre, qual que é a sua opinião? E Jesus então levanta suavemente e diz o seguinte: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E em seguida ele se abaixa e continua a escrever de forma serena na areia, no chão. E os sacerdotes, então, os escribas e os fariseus, vendo ele falar dessa forma, eles ficaram sem saber o que fazer. Eles ficaram sem atitude. E o Evangelho ainda fala o seguinte, que eles foram se afastando, começando pelos mais velhos. Então toda aquela situação perdeu o seu brilho, perdeu a graça, né? E de repente ficou então só Jesus e a mulher. Todos foram embora. E Jesus, voltando para ela, disse: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela respondeu: não, Senhor. Ninguém me condenou. E Jesus disse: eu também não te condeno. Vá e no futuro não tornes a pecar.
Então, essas duas passagens nos mostram que a atitude de julgar não era bem vista por Jesus. Ele próprio disse que ele não julgava. E nós imaginamos o seguinte: se Jesus, que era um espírito de alta hierarquia, era o nosso mestre, o nosso guia, o nosso modelo, se ele não julgava, com que direito nós podemos julgar o nosso próximo? Mas, infelizmente, nós percebemos que essa é uma atitude que faz parte da humanidade há muito tempo e continua fazendo parte até hoje. Poderíamos dizer que, às vezes, é quase impossível não julgar. E nós, muitas vezes, não só julgamos, mas também condenamos. E muitas vezes essa condenação, essa crítica, esse julgamento vem através de um comentário, de uma maledicência, de uma crítica que nós fazemos. Mas essas são atitudes negativas. E como poderíamos fazer para nos livrar dessas atitudes negativas? Será que é possível? É claro que é possível, senão Jesus não teria recomendado. E ele disse ainda que nós deveríamos evitar, porque da mesma forma que nós julgamos é que nós seríamos julgados. Ou com a mesma medida que nós medirmos, nós seríamos medidos. Então, na verdade, é uma recomendação que beneficia não só o próximo, mas também a nós mesmos. Essa medida que Jesus fala, que nós seremos medidos por ela está também expressa na oração do Pai Nosso. Então, ela não é um castigo que Deus nos dá por nós não pecarmos, né? Na verdade, é a nossa própria consciência que nos cobra. Então, se nós formos indulgentes para com o nosso próximo, a mesma medida que nós utilizamos, a nossa consciência também utilizará para conosco quando nós errarmos. E como dificilmente às vezes nós fazemos isso, nós somos indulgentes para com as pessoas que erram, muitas vezes isso gera complexos de culpa, porque a nossa consciência nos cobra. Agora, não julgar significa que nós não devemos enxergar o mal, então? Perceber as pessoas que estão erradas? Não é isso também que Jesus queria dizer. Jesus nos chamava a atenção para que nós não julgássemos no sentido de condenar o nosso próximo. Até porque nós não temos condições morais de fazer isso. Como eu disse, se o próprio Jesus disse que ele não julgava, ele que é um espírito que está bem próximo do Pai e que conhece as vontades do Pai, como ele disse em vários momentos, ele não julgava. Será que nós temos condições de julgar as pessoas? Ele disse que só Deus deveria julgar. Isso porque Deus conhece as motivações, as razões íntimas que levam as pessoas a terem determinadas atitudes. E nós não sabemos. Nós não sabemos o que está no íntimo daquela pessoa. Que motivo as levaram a ter uma determinada atitude, a ter determinadas ações, ou a expressar determinadas palavras. Nós não sabemos que tipos de experiência aquela pessoa teve. E muitas vezes, se nós soubéssemos dessas razões, desses motivos, nós perceberíamos que muitas vezes aquelas atitudes das pessoas são bem menos condenáveis do que a nossa. É nesse sentido que Jesus disse que muitas vezes nós temos uma trave no nosso olho e queremos tirar o cisco do olho do nosso irmão, sem conhecer as razões que os levaram a agir. Então, não julgar não significa não ver o erro, mas também não significa que eu devo focar sempre nesse erro, né? Mas perceber uma atitude errada é também, de certa forma, utilizar a inteligência que Deus nos deu.
Porque é através dessa inteligência que nos permite distinguir o bem do mal. Distinguir aquilo que é bom daquilo que é negativo. Aquilo que é positivo daquilo que é negativo. Mas Deus não nos deu a inteligência para condenar. Então, Jesus, em outro momento também, ele disse que nós não devemos julgar segundo a aparência, mas sim segundo um reto juízo. Julgar segundo a aparência é simplesmente condenar por algo que nós não conhecemos. E julgar segundo um reto juízo, somente Deus pode fazer, como nós dissemos. Então, agora nós precisamos fazer uma distinção, como nós dissemos, que não julgar não significa não perceber aquilo que não é positivo. Mas nós podemos analisar a situação. E muitas vezes, ao observar uma atitude negativa, aquilo pode servir de parâmetro para que nós não cometamos o mesmo erro. E isso também é uma recomendação de Jesus, né, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Que antes de julgar uma pessoa, nós devemos primeiro observar se eu mesmo não cometo aquele ato, se eu não tenho a mesma atitude. Ou se talvez, diante daquela determinada situação, se eu não agiria talvez de forma pior. Então, eu posso analisar a situação. Analisar é diferente de julgar, como eu disse. Então, até porque quando eu analiso, eu consigo perceber os dois lados. E eu posso ponderar, inclusive, o lado positivo da situação, ou o lado positivo das pessoas. Porque quando nós julgamos e condenamos, nós só vemos o lado negativo. Mas ninguém tem só um lado negativo. Então, ao analisar, é importante que nós tentemos também perceber o lado positivo daquela pessoa. Porque com certeza nós vamos encontrá-lo. Tem uma pequena história do livro Para o Resto de Nossas Vidas, em que o autor faz alguns relatos de situações vivenciadas por famílias e por pais que queriam orientar os seus filhos. E nesse livro traz uma pequena história de um pai que estava percebendo que o seu filho sempre criticava o seu amigo. E era uma criança com quem ele sempre brincava constantemente, mas ele sempre percebia que o filho estava sempre reclamando deste amigo, criticando de alguma forma, né, as atitudes deste amigo. O pai então pegou uma balança, daquelas mais antigas de 2 pratos, e pediu ao filho que colocasse alguns blocos com os quais ele estava brincando na balança, pedindo o seguinte, para que ele primeiro colocasse um bloco para cada atitude negativa que ele criticava no seu amigo. Ele foi relatando algumas coisas e colocando alguns blocos. Em seguida, o pai pediu ao filho que colocasse do outro lado da balança um bloco para cada atitude positiva ou para cada qualidade do seu amigo, que ele conseguiria perceber. E a criança também fez da mesma forma. E para sua surpresa, ele percebeu que o lado da balança no qual ele colocou os blocos para cada atitude positiva superava em muito o outro lado. Ficou muito mais pesado. E essa é uma situação que pode acontecer conosco. Quando nós paramos para analisar as pessoas, as situações, podemos chegar à conclusão de que, na verdade, as atitudes positivas superam as negativas. A questão é que muitas vezes nós focamos só nas negativas. E voltando à passagem da mulher adúltera, Jesus, de certa forma, ele não disse que ele concordava com o ato daquela mulher. Ele não a condenou e disse também aos acusadores que aquele que estivesse isento de pecado que atirasse a primeira pedra. Então nós poderíamos perguntar, qual de nós não tem falhas? Então, assim como nós erramos e muitas vezes precisamos de indulgência, nós também devemos ser indulgentes para com o nosso próximo. Mas Jesus, como eu disse, que ele não concordou, né, com o ato daquela mulher, é tanto que no final a recomendação dele a ela foi: vá
e não peques mais. Então, nesta frase, ele mostrava que ele não estava de acordo com a atitude dela. E é uma coisa que nós devemos fazer também, separar o ato da pessoa. Então, e muitas vezes nós não conseguimos fazer essa distinção. E, sobretudo no lar, nós percebemos que, às vezes, nós temos essa dificuldade, às vezes, também de ser indulgente, né? Em muitas atitudes para com os nossos familiares, né? Principalmente naquelas pessoas com as quais nós convivemos mais de perto. No trabalho, às vezes com os parentes, né? Muitas vezes, por ser pessoas que às vezes nós convivemos mais, nós consideramos que às vezes nós temos o direito de julgar essas pessoas. Mas é importante a gente parar para pensar também que o julgamento ele está muito relacionado também aos defeitos. Quando eu julgo, na verdade, na maioria das vezes, eu me considero superior àquela pessoa que eu estou criticando, que eu estou julgando. E o orgulho, muitas vezes, ele nos cega e não nos permite perceber a nossa real condição. Perceber que nós também cometemos os nossos erros e que nós também precisamos de indulgência. Outros defeitos também podem nos levar a julgar, como, por exemplo, o ciúme. Alguém que está enciumado de uma pessoa começa a criticar, às vezes, aquela pessoa. Ou está com ciúmes de uma pessoa que fez algo por alguém e passa, então, aquela pessoa a qual foi beneficiada, começa a ser alvo de críticas. Pode ser também motivado, o julgamento pode ser motivado também pela inveja, por aquela pessoa que adquire algum bem que eu gostaria de ter e que às vezes não tenho condições. Enfim, a dificuldade de ser indulgente muitas vezes está associada, então, aos defeitos que nós trazemos. Por isso é tão importante pensarmos na reforma íntima. Então, para não julgarmos, é necessário que nós trabalhemos esses defeitos também. E como eu disse, nós muitas vezes somos também devedores. Jesus, uma outra passagem que Jesus também ressalta essa importância de sermos indulgentes e de perdoarmos, é numa parábola chamada Parábola do Credor Incompassivo. E nessa parábola Jesus fala de um servo que devia ao seu senhor uma grande quantia. Uma quantia que hoje às vezes é difícil de comparar, porque as moedas eram diferentes. Mas existia uma moeda chamada talento. E nessa história, nessa parábola que Jesus contou, fala que um homem devia 10.000 talentos ao seu senhor. E o seu senhor, então, para prestar contas, né, mandou chamar esse servo e disse a ele que se ele não pagasse, que ele seria preso, ele e sua família, que era comum também, uma atitude comum também na época. E aquele homem desesperado pediu a Jesus pediu ao Senhor que o perdoasse da sua dívida. E o Senhor, então, tocado de compaixão, perdoou, né, e deixou ele embora. Ainda no caminho, ele encontrou com um companheiro dele que devia a ele 100 denários, que era também uma moeda da época. E ele então pegou ele pelo pescoço, sufocando, e disse que ele teria que pagá-lo imediatamente. E o homem, da mesma forma, desesperado, suplicou a ele que perdoasse ele a dívida ou que esperasse um tempo para que ele pagasse. Mas ele não quis dar mais oportunidades ao homem e mandou prendê-lo até que ele pagasse a dívida. E aí, na parábola fala que os outros servos, percebendo a atitude daquele companheiro, relatou ao Senhor. E o Senhor então mandou chamar aquele servo e o repreendeu, dizendo que da mesma forma que ele tinha sido perdoado, ele deveria ter perdoado o seu companheiro. E uma coisa que é importante a gente ressaltar nessa parábola é o seguinte:
a quantidade da dívida daquele servo, que aquele servo devia ao seu senhor. Dizem que uma comparação que é possível fazer entre as duas moedas, o talento e o denário, um talento correspondia a mais ou menos 5.000 denários. Então aquele homem devia ao seu senhor 10.000 talentos, uma dívida enorme. E o seu companheiro devia a ele uma quantia irrisória que não chegava nem mesmo a um talento, ou a um percentual bem pequeno do que seria um talento. Então, nessa comparação, nós podemos dizer que o Senhor é Deus. A nossa dívida, entre aspas, para com Deus ou para com as leis divinas, sobretudo a lei de amor que muitas vezes nós transgredimos, é uma dívida enorme, que nós vemos muitas vezes transgredindo essa lei ao longo dos séculos. E muitas vezes porque o nosso próximo comete uma pequena falta, uma pequena dívida de apenas 100 denários para conosco, nós já queremos condená-los. Então, nessa parábola, Jesus também ressalta a importância de sermos indulgentes, da mesma forma que Deus constantemente é indulgente para conosco. Então, que nós possamos refletir: como eu tenho trabalhado a indulgência? Qual tem sido a medida dos meus julgamentos? Eu tenho sido tolerante, flexível, ou eu muitas vezes ajo como o servo da parábola, de forma intolerante e inflexível para com o meu próximo? Que nós possamos, então, refletir sobre isso e procurarmos trabalhar os nossos defeitos, para que evitemos os julgamentos e, sobretudo, procurarmos ser mais indulgentes e mais tolerantes para com o nosso próximo. Que Jesus nos abençoe neste propósito. Que assim seja. Nós vamos então, agradecendo carinhosamente a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, por esta oportunidade. Nós vamos, a partir deste instante, abrindo os nossos corações, procurando doar os nossos melhores sentimentos de amor, e nós vamos vibrando muito amor, pelo bem universal, pela paz entre os homens, pelos irmãos necessitados, sofredores. Vamos vibrando por todos os países, principalmente aqueles mais afetados pela pandemia. Vamos vibrando pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, por todo o povo brasileiro. Vamos vibrando muito amor pelos irmãos que se encontram hospitalizados. Vamos vibrando pelos profissionais da saúde. Vamos vibrando muito amor por aqueles irmãos que se encontram nas ruas. Vamos vibrando por aqueles que se encontram deprimidos. Vamos vibrando muito amor por todos os lares, para que o Evangelho de Jesus penetre em cada lar. Vamos vibrando pelos nossos lares, pelos nossos familiares. Vamos vibrando, se for de nosso merecimento, por nós mesmos, pelo nosso equilíbrio físico, espiritual e emocional. Vamos vibrando muito amor por todos os companheiros que nos auxiliam, que nos amparam, agradecidos. Vibrando também por aqueles que se dizem nossos inimigos. E vamos deixando uma vibração de amor em aberto, para que a espiritualidade possa levar onde houver mais necessidade neste instante. E assim, em nome de Deus e de Jesus, de todos esses amigos que nos auxiliam, que nos acobertam, nós agradecemos e pedimos a permissão para encerrarmos a nossa preleção desta manhã. Graças a Deus e que assim